Fala Sentinela, a paz de Jesus, o amor de Maria. Eu me chamo Igor, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É uma grande alegria ter vocês aqui conosco. Gente, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a RCC, onde eu menciono as novas comunidades, e depois eu fiz um vídeo sobre as novas comunidades em si, explicando como que elas funcionam, como é que elas surgem, né? E nela eu mencionei a minha comunidade, a comunidade Unos. Isso me motivou, né, a contar para vocês como surgiu a minha comunidade e como surge uma comunidade especificamente, para vocês entenderem que não é bem assim de eu vou criar uma comunidade e só, né? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo maior, tá? É um vídeo com testemunho, com várias partes da comunidade, da história dessa comunidade, como que ela foi surgindo, e eu espero que vocês gostem bastante deste conteúdo, tá bom? Então a primeira coisa que eu falei naquele vídeo, né, das novas comunidades, eu falei que ela é constituída, a fundação de uma comunidade é constituída por 4 etapas. A primeira etapa é o grupo fundante, que é um grupo inicial, onde é mais voltado para evangelização e as atividades do que propriamente para uma comunidade, né? A segunda fase é a fase da estruturação de uma comunidade, onde o grupo pode enfrentar desinteresses, murmurações, perseguições, até mesmo da igreja, tentações, desânimos. A terceira fase é a comunhão, que é o momento que a comunidade inicia a fraternidade, a comunhão entre os membros, a distinção de missão de cada um. E a quarta é o alargamento da obra, que é quando o fundador já não está mais presente na obra. A comunidade também é alimentada por memórias e vivências dos irmãos mais velhos. Então, para vocês entenderem quais fases nós estamos com relação à comunidade Unos, que nós fomos passando com relação à comunidade Unos, eu vou mencionar para vocês essas fases, tá? Durante o vídeo, para vocês saber por onde nós estamos passando, tá bom? Então, tudo começou, né, na minha experiência de primeiro anúncio. Então, a primeira etapa da fundação da comunidade Unos, ou seja, o início do grupo fundante, começou no primeiro anúncio em Atalaia, lá nos dias 5 e 6 de abril de 2014. Então faz um tempinho, né? Não é considerada a fundação da comunidade ali, vocês vão entender por que depois, mas ela começa nessa época. E nessa época eu me considerava ateu, eu me chamava de ateu, mesmo que na verdade eu apenas tinha uma raiva de Deus por todo o bullying e sofrimento que eu passei, tá? E nesse retiro eu tive uma experiência, um momento com Maria, onde eu não via a mulher que estava vestida de Maria, mas eu via o rosto de Nossa Senhora, da imagem de Nossa Senhora de Lourdes no rosto daquela mulher, né? Só que, em vez de ser feita de cerâmica, era feita de carne. Quando eu abracei essa mulher, ela já começou me chamando do meu nome. Eu não tava com crachá, mas meu crachá tinha rasgado. E ela chamou pelo meu nome, já foi o primeiro ponto que eu me assustei. E depois ela me falou todos os meus pecados e disse que me perdoava por todos eles e que Deus me perdoava por todos eles, né? E eu comecei a chorar, né? Saí chorando de lá, dei a volta na capela porque eu não estava acreditando. Entrei pela porta lateral e fui por trás dela, assim, sem fazer barulho, pra provar que foi coisa da minha cabeça, né? E ela parou a fila e virou pra mim. E quando ela se virou pra mim, ela continuou com aquela imagem no rosto dela. E nesse momento, no rosto de Maria, né? E nesse momento, eu me ajoelhei e comecei a chorar. Depois que eu me ajoelhei, que eu comecei a ficar chorando lá naquele lugar, vieram 2 servas daquele retiro para rezar por mim. Elas me ajudaram a levantar, me levaram até onde estava o Santíssimo, que ficava atrás, ali na capela, né? E lá começaram a rezar por mim e disseram: Deus tem um plano muito grande na sua vida. Deus quer te usar para mudar muito, para muitas coisas. Acolha o que Deus tem para você. E foi isso que me chamou a atenção. Ali já começou o meu chamado
o chamado de Deus para mim, só que eu ainda não sabia, né? Depois, no ano seguinte, 2015, por volta de janeiro, fevereiro, não me recordo muito bem, eu comecei a Escola Paulo Apóstolo, que naquela época já se chamava Módulo Básico de Formação. Quem é da RCC vai saber o que é, onde nós fomos conhecendo a RCC. É uma formação específica para a RCC, para se tornar servo da RCC. E na primeira apostila que eu tive, falava sobre novas comunidades, falando mais especificamente sobre a comunidade de vida, a comunidade de aliança. Eu ainda não sabia o que era isso, né? Mas falava de comunidade de vida e de comunidade de aliança. Naquilo lá me encantou, né? Principalmente a parte da comunidade de vida me encantou. E, sobretudo, por quê? Porque a comunidade de vida falava tudo é comum a todos. E aquilo encheu meus olhos, aquilo me deixou com o coração ardendo. Eu queria muito viver aquela partilha onde todos viviam juntos e todos partilhavam as coisas, né? Ao ponto de eu ir para minha coordenadora e pedir para que a gente vivesse aquilo da comunidade de vida, né? Tudo ser comum de todo mundo, no grupo de oração, né? E na época eu não entendi como funcionava as comunidades de vida. Então fiquei encantado com aquilo, meu coração ardeu muito por isso, mas eu fui seguindo a formação sem nenhuma resposta da minha coordenadora, mesmo que Deus já me chamasse a um estilo particular de vivência do Evangelho, que é a vivência da comunidade de vida. Gente, eu tô olhando para cá porque eu deixei escrito para eu não esquecer de nada e colocar tudo na ordem, né, que aconteceu. Tá? Então, se vocês virem olhando muito para cá, é porque eu esqueci de falar alguma coisa, eu tô olhando para cá para recordar de alguma coisa, para não deixar nada faltar, tá bom? Bom, ainda em 2015, lá por volta dos dias 21 de março de 2015, eu participei do congresso da comunidade da Arquidiocese da RCC, com o pregador Luizinho, que ele é fundador de uma comunidade, então veja aí as pontas se ligando, né, as coisas se ligando, e ele pregava para nós. Eu não me lembro exatamente o que ele pregou, tá? Sendo bem sincero, eu não me recordo das coisas que ele disse, mas na época porque na época eu não tinha o costume de andar também com um caderno, como eu ando hoje. Então hoje eu levo o caderno para tudo, para me anotar, para eu não esquecer. Mas naquela época eu não tinha esse costume. Mas eu lembro que ele fez um momento de cura com a gente. E aquele momento era muito especial para mim, porque eu tinha acabado de perder meu avô tinha acabado de morrer, e a minha namorada tinha me deixado, tinha terminado comigo alguns dias antes. Então foi um momento que eu estava muito ferido, estava precisando muito de cura, e Deus usou desse dia para me curar. E a partir dali eu me interessei muito pela cura e libertação. Comprei o livrinho do Luizinho, que fala sobre vida de oração. Talvez eu tenha até aqui, né? Vou ver se eu tenho aqui, peraí. Aqui, ó. Comprei esse livrinho aqui, que é um livro que fala sobre a intimidade com Deus, a vida de oração. Então, aqui ele tem muita coisa boa falando sobre, por exemplo, a intimidade com Deus, a oração com a Bíblia, a Eucaristia, a unidade de perseverança, orações selecionadas, outras orações e até mesmo o jejum de Daniel. Então, foi assim que comecei a minha vida de oração propriamente dita. Foi o primeiro livro que eu comprei falando sobre a vida de oração, que foi o que me encantou. E esse livro me ajudou e me ajuda muito até hoje, né? Logo depois que eu cheguei desse congresso, eu voltei para Paranacite, minha cidade aqui que eu estou morando, e o irmão da minha amiga tinha cometido suicídio exatamente no dia que eu estava no congresso. E eu ainda estava naquele fogo, né? E chego com essa notícia e eu fiquei em choque, né? Como eu vivi em depressão e tive muitos pensamentos suicidas e até tentei algumas vezes, eu fui na igreja, né? Que na época, na igreja matriz, que na época era muito perto da minha casa, né? Eu morava alguns passos da igreja. Então eu fui na igreja, fui lá na capela e cheguei dizendo para Jesus, precisamos conversar. Eu era bem ousado, mas foi uma coisa bem sincera, né? Cheguei para Jesus e disse para ele assim:
Senhor, eu vejo o que aconteceu com o irmão da minha amiga. Poxa, eu vou ler aqui para vocês, tá? Porque eu escrevi exatamente o que eu falei naquela época. Poxa, sabe como eu estava curado, feliz? As pessoas precisam sentir isso também. Ele não é o único que tenta e consegue tirar a própria vida. Como eu, muitos tentam e não conseguiram, mas alguns conseguem. Por favor, me diz o que fazer. Então foi essa a minha frase para Deus, né? E logo em seguida eu escutei Deus falando no meu coração: quem vai amar esses jovens que não se sentem amados? Imediatamente eu disse para ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E acontece que eu fiquei sem saber o que fazer. Para falar bem a verdade, eu não sabia como que eu ia amar os jovens que não se sentiam amados. Então eu marquei uma conversa com o padre Alfeu, que na época era meu pároco, e esse foi o começo de um marco na fase do grupo fundante, um grande marco no grupo fundante, né? Então a gente ainda está no grupo fundante, não tem a comunidade ainda não tem surgimento, mas ela já começou a se formar, já começou a se formar um ministério aqui, né? Um chamado específico aqui, tá? Então ela começou a surgir a partir deste momento, né? Na conversa com o padre, eu disse para ele o que Deus tinha falado comigo, que eu deveria amar os jovens que não se sentiam amados, e ele me disse assim: e como você vai fazer isso? E eu disse: eu ainda não sei, eu gostaria de que os jovens se sentissem amados, acolhidos, partes de algum lugar, pertencentes a algum lugar, que não estão sozinhos. E o meu padre, né, o padre Alfeu disse: por que você não acolhe nas missas, nos grupos de oração, lá na porta, né, nos retiros? Muitas pessoas passam por lá, vêm para a missa e não se sentem acolhidas. Muitas pessoas passam ali e não se sentem acolhidas. Começa por lá. Então, eu aceitei aquilo que ele falou, comecei a participar da acolhida dos grupos de oração, das missas, e abraçava todo mundo com muita alegria, né? Sempre com um abraço feliz e aconchegante. E aos que deixavam, eu até puxava assunto, né? E com o tempo algumas pessoas começaram a vir por pedir oração para mim. E eu direcionava essas pessoas para o Ministério de Cura e Libertação, afinal eu não tinha o dom de cura e libertação. Então essa foi mais um ponto no grupo fundante, né? Em 2015, nos dias 29 e 30, foi um dia muito especial, porque foram os dias que nós tivemos, 29 e 30 de agosto, foram os dias que nós tivemos uma missão aqui na cidade com o Desperta Jovem da Arquidiocese de Maringá, né? Então, esse é um dos mais principais tijolos na construção, na fundação da comunidade UNOS. Foi onde eu descobri o meu amor por missões, de porta em porta, de casa em casa. Essa é uma característica da comunidade UNOS, né? Então, nesse dia, pela manhã, nós tivemos formação, né? Na parte da tarde, nós saímos para evangelizar. Então a gente ficou em grupos, a gente se reuniu em grupos. Eu fiquei responsável por ser um vice-líder, né, de um dos grupos, por conhecer a cidade, e a nossa líder era do movimento do Desperta Jovem. No começo nós fomos todos juntos, cantando e gritando 1, 2, 3, Jesus te ama, para todo mundo que passava, né? E daí quando nós chegamos num certo ponto, nós nos reunimos com os nossos grupos e fomos para as cidades. Eu fiquei responsável por um setor da cidade chamado Vila Progresso, que é basicamente uma periferia da cidade, onde vivem as pessoas mais pobres daqui, da cidade, né? E ver aquela situação das pessoas, as crianças brincando na rua, casas simples, muito simples, coisas de chão de terra, eu percebi que muita gente precisava de ajuda nessa cidade. E essa foi a primeira realidade que mexeu comigo. A segunda realidade foi quando nos chamaram para irmos numa casa de uma senhora que havia sofrido um AVC há pouco tempo. Então nós fomos cantando e nós chegamos cantando e a mulher começou a chorar. E na hora eu comecei a pensar: vixe, nós fizemos alguma coisa de errada, né? E ela nos convidou para entrar
né? E fomos lá para a sala, nós partilhamos a palavra, conversamos com ela. E eu, claro, o tempo todo em silêncio, porque eu era novo, né? Então eu não, tipo, tava começando agora. Então eu fiquei com medo de falar. Mas Deus começou a me dizer assim: diga para ela que a vitória já é dela. E eu com vergonha, né? Com medo de falar, porque como eu era novo, não conseguia falar. E Deus foi insistindo, insistindo, insistindo. Quando a gente foi embora, como Deus continuou insistindo na frase, eu disse: Deus me diz que a vitória já é sua. E ela me respondeu da seguinte forma: eu sei. A fé dela me mostrou que eu não tinha tanta fé quanto ela tinha. E essa fé dela me marcou demais. Eu nunca mais esqueci. Então foi um outro ponto, né, que foi importante. Já no dia seguinte, no dia 30 de agosto, nós fomos para as vilas rurais da cidade. Fizemos o mesmo, fomos de casa em casa e rezamos pelas pessoas, líamos a palavra e convidávamos para a missa. O que me marcou nesse dia foi uma senhora que já é da Igreja Católica, que quase me deu uma catequese, né? Quase deu uma catequese pra gente. E foi muito especial ver a fé dela, ver o conhecimento dela pela Igreja Católica, né? Então foi um outro momento muito marcante para a comunidade. Já em 2016, durante a formação do módulo básico, eu ouvi falar sobre a consagração a Maria. E logo que eu conheci, pedi para o Gustavo, um amigo meu aqui da cidade, que tinha feito essa consagração, me explicar como se consagrar a Maria. Então eu comprei o tratado, comprei a cadeia, que é uma corrente que a gente usa aqui no pulso para quando a gente se consagra, né? E fui fazendo a formação até o dia, e me preparando até o dia 11 de fevereiro de 2017, que foi a minha consagração a Nossa Senhora de Lourdes, usando o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E foi um marco nessa jornada, né, da nossa fundação. Alguns anos depois, eu me tornei inclusive formador, né, da consagração, dando formação para o meu afilhado de consagração a Maria, o Hudson, que é daqui da Diocese de Maringá, que veio procurar o Padre Alfeu sobre fazer a consagração, e o padre mandou ele falar comigo. E depois disso eu comecei a fazer formações para as pessoas, e no canal da comunidade, onde surgiu essa missão na comunidade. Então a comunidade tem a missão de dar formação sobre a consagração a Jesus por Maria. Então é um outro ponto aí, onde já vai se formando também o nosso carisma em relação à formação da consagração, tá? Durante a leitura do tratado, entre 2016 e 2017, eu me deparei com uma frase de São Luís Maria dizendo que a consagração, uma das práticas comuns de consagração é se inscrever nas confrarias dedicadas a Maria e participar da congregação dedicadas a Maria. Então nessa hora eu comecei a fazer pesquisa na internet e buscar comunidades, congregações que sejam ligadas a Maria, né? Nessa época eu conheci os Carmelitas Descalço, os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo e os Arautos do Evangelho. E imediatamente eu me identifiquei com dois, os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo e com os Arautos do Evangelho. E na época eu mandei um e-mail para eles, porque na época era mais assim, né? Então eu mandei um e-mail para eles e os Carmelitas não responderam, né? Na época eu não sei como é que funcionava, né? Então os Carmelitas não me responderam, mas os Arautos mandaram o link para mim do site deles, onde eu me identifiquei muito com as roupas deles, principalmente com os cooperadores, que são os que se vestem de branco com uma cruz vermelha no meio, né? Não estava pensando em participar eu estava pensando em participar quando vieram os seminaristas no começo de 2017 para passar uns dias de missão vocacional aqui. E como eu tinha acabado de participar de uma missão, eu estava doido para fazer mais, né? Então fizeram aqui, e foi onde eu comecei a querer. E ele olhou para mim e falou assim: você não tem cara de arauto, né? Você tem cara de comunidade. Daí esse seminarista, que é meu amigo, disse: eu vou passar para você o link de um padre para você conhecer a comunidade dele. E só que eu não aguentei esperar, né? Eu não aguentei esperar.
Fui pesquisar comunidades, conheci a Canção Nova, a Shalom, Colo de Deus e a comunidade Emanuel de Paranavaí e imediatamente mandei mensagem para todas elas, né? Mandei e-mail para todas elas. A Canção Nova, na época, disse: no momento não estamos com o caminho vocacional aberto. Né? Eu até peguei os textos dos e-mails que eu ainda tenho lá. Né? Então ela falou: não temos caminho vocacional aberto no momento. A Shalom já tinha respondido assim: por sua descrição, pela descrição do que você disse, acreditamos que talvez você não tenha o carisma Shalom. Aguarde um pouco e nos chame futuramente. Né? Já a Colo de Deus, lemos sua mensagem e acreditamos que você não tem o carisma Colo de Deus. Eles disseram essas coisas por quê? Porque eu tinha escrito a minha vida, o meu chamado, tudo aquilo que eu sentia no texto. E aí eles leram e falaram isso. Por fim, a comunidade Emanuel de Paranavaí respondeu: você precisará vir aqui e fazer o encontro vocacional. Mas só que a Emanuel, na época, a Emanuel é em Paranavaí. E na época eu não tinha condições de ir para lá. Então encarei essas comunidades como não sendo aquilo que Deus queria para mim, mesmo eu querendo entrar na Shalom ou na Emanuel muito. Então eu queria muito entrar nelas. Aí meu amigo, que é seminarista, me mandou o Facebook do padre da comunidade que tinha me dito, e eu comecei a conversar com ele e ficamos de nos reunir. Eu até fui para onde ele morava, conversei com ele, me encontrei com ele, né? Falei na época eu já estava com um projeto de fundar um grupo, né? E ele falou: fala com o seu padre, né? Então foi o que foi acontecendo, né? E aí eu fiquei de ir também no retiro dele. Fui no retiro em dezembro daquele ano. E foi assim que foi começando, em dezembro de 2017. Como esse padre tinha falado para mim falar com o meu pároco, então eu marquei na semana do dia 27 de abril de 2017. Eu fui tendo algumas sequências de sonhos, né? Foi um pouquinho antes de eu falar com esse padre. Então eu tive, na sequência de 2027, abril de 2027, né, 27 de abril de 2017, aliás, eu fui tendo uma sequência de sonhos onde algumas coisas iam definindo um carisma para mim, no qual eu ainda não sabia qual era, mas já sabia que era um carisma, pois eu já conhecia o termo por causa dos arautos, por causa das novas comunidades. E no sonho eu estava na última batalha, na última guerra entre o bem e o mal. Vi várias comunidades, movimentos pastorais e toda a igreja. E vi também uma para mim, uma pastoral para mim, uma comunidade para mim. Na época eu não sabia que tinha alguma coisa, mas eu sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia ainda o que era essa resposta. Então essa resposta só veio depois, bem depois. Agora, no dia 10 de maio de 2017, eu tive um sonho com Deus me falando: vai, reúna as pessoas e evangelize. Então eu acordei e pelo dia 8 de junho de 2017, marquei um horário com o Padre Alfeu para conversar, e nos reunimos na praça da igreja. E disse para o padre: padre, eu senti no coração de criar um grupo de jovens que evangelizem em missão e tenham uma vida em comunidade. E na época eu não sabia, o viver em comunidade era tipo se reunir em momentos fraternos, né? Eu falei: queremos evangelizar os jovens que não se sentem amados e acolher eles. E o padre disse: muito bem, vai e chame os jovens, mas não os impeça de participar de outros movimentos pastorais, retiros. Se fizer isso, eu não vou permitir que vocês continuem agindo na paróquia. E eu disse que tudo bem. Daí nós tivemos naquele mês, né, do JUC, no mês de junho, nós tivemos o JUC. No dia 9 de... Aliás, no mês seguinte, né? No dia 9 de julho, né, nós tivemos o retiro JUC. Né? E nós realizamos, né, o retiro e tudo mais. E nessa época, eu tive algumas semanas antes, Deus falando para mim: eu não quero missão, eu quero comunidade. E eu falava para Deus: eu não quero comunidade, né? Porque eu já estava querendo entrar numa comunidade. Então ele falou para mim: eu quero comunidade, e eu falava que não. Aí eu disse para Deus: se eu chamar duas pessoas que são difíceis de dizer sim, e elas aceitarem,
eu aceito a comunidade. Daí, Deus realizou muitas coisas naquele retiro. Eu senti chamar essas pessoas que eu prometi a Deus. E eu chamei elas de canto e disse: vocês lembram que vocês diziam que eu tinha uma vocação e que vocês achavam que era o sacerdócio? E elas disseram que sim. E eu disse para elas: eu descobri que não é um sacerdócio, é uma comunidade, tipo a Canção Nova. E uma delas disse: você precisa do nosso sim para confirmar? E eu disse que sim. E elas disseram: então conta com a gente. Então foi onde eu tive que dizer para Deus: ok, vou dar continuidade àquilo que o Senhor falou. Então depois disso eu fiquei sem chão, fiquei com medo e fui marcar reunião com o Padre Alfeu, que ficou agendada para o dia 2 de setembro de 2017. Então eu falei para o padre: padre, não era a missão, era a comunidade. E ele disse: não foi o que você disse para mim, né? Eu estava cheio de medo e pensava: se o padre não me permitir, não farei. Então, arranjando um jeito de me livrar, eu estava arranjando um jeito de me livrar, na verdade, né? Aí ele disse: não é o plano para a paróquia, comunidade é coisa séria. E eu disse: eu sei, padre, mas foi o que eu senti. E ele disse: bom, eu não posso acompanhar, mas não vou impedir. Se for de Deus, vai ficar. Mas se der confusão com as pastorais e movimentos, não vou querer a comunidade aqui. E eu disse para o padre assim: nós queremos viver a unidade na verdade, como você nos orientou no começo. E ele disse: então tudo bem, vá, escreva um estatuto para poder organizar isso. E na época eu não sabia como era ainda, então eu comecei a fazer qualquer coisa. E ele disse também para a gente conseguir um padre para acompanhar, e na época nós conseguimos o padre Rodrigo, que é aquele padre da comunidade que eu tinha ido participar, né? Que eu tinha ido fazer um encontro. Depois desse tempo, né, dessa experiência, teve ali uma tarde de jovens, no dia 30 de julho, que foi a partir das 14 horas. Eu tenho até anotado o horário, porque eu fui atrás lá, né, eu fui pesquisar que hora que foi, encontrei o cartaz da divulgação. Então, sei até o horário que começou. A partir das 14 horas. Nós tivemos um encontro de louvor, uma tarde de jovens, com o pregador da comunidade Sião, Nossa Senhora Sião de Maringá, o Laércio. E foi muito providencial porque ele é um dos nossos padrinhos espirituais, né? O Laércio é uma pessoa muito importante na nossa comunidade. Ele veio ele e um irmão de comunidade dele, e ele pregou, né? E rezaram, e teve um momento em que eu repousei no Espírito Santo, né? E o cara que estava com o Laércio veio rezar por mim enquanto eu estava no chão, repousado. Então, nesse momento, eu vi um campo verde muito lindo, eu vi uma árvore com folhas douradas e frutos dourados, e pareciam com maçãs, e ao lado dessa árvore eu vi Jesus vestido de branco e dourado e Maria vestido de branco e azul. Maria disse: não tenha medo, estamos com você, você é nosso. E Jesus disse: estamos preparando para algo grande. Então eu abri os olhos e a visão acabou, né? Quando eu me levantei, né, aquele irmão ele me ajudou, aquele rapaz que estava com o Laércio me ajudou a levantar, e ele disse para mim: Deus tem um projeto de liderança na sua vida, aceite esse projeto de liderança que ele tem para você. Aí eu aceitei, mas na época eu achava que era o grupo de oração, né? Daí, o nascimento oficial da comunidade é neste dia 2 de setembro, porque foi o dia que falei oficialmente com o Padre Alfeu sobre comunidade. Mas nós temos o dia 8 de junho, que é considerado como o dia do chamado, porque foi quando o padre falou pra gente: vai, chame os jovens, né? O dia 10 de maio é considerado o dia da fundação, porque é o dia oficial, né? Então, dia 10 foi quando eu tive a inspiração da comunidade. Mas nós temos ali, a partir do dia 27 de abril, que é considerado o início do carisma, pois foi onde eu comecei a ter os sonhos, né, com o carisma. E o dia 27 de abril só não é considerado o dia da fundação, porque era a época que eu ainda não entendia o que era, nem o que deveria fazer. Eu só tive ciência que eu tinha que chamar jovens a partir do dia 10 de maio. Então foi onde a gente ficou
deixam montado como 10 de maio, o dia de aniversário da comunidade Unos. Agora, continuando sobre isso, eu tive um vocacional também e uma outra comunidade, que é a comunidade do Padre Rodrigo, que era o que estava acompanhando a gente. Então, mesmo vivendo tudo que eu relatei acima, eu ainda me sentia inseguro com relação à comunidade, muito indeciso com a comunidade, né? Então, eu fui fazer um retiro na comunidade Coração Eucarístico de Jesus no dia 15 de agosto de 2018 e fiz uma experiência vocacional lá desde um dia antes até um dia depois. Então eu fiquei eu fui pro dia 14, tinha o retiro no dia 15 e fiquei até o dia 16 na segunda-feira, né? Fui até a comunidade, participei da missa no dia 14 com o Padre Marcos Prim e o fundador da comunidade, que era o Padre Rodrigo. O Padre Marcos falou algumas coisas que me chamaram a atenção, né, que foram confirmações para a comunidade Unos. E eu fui falar com ele e disse, e ele disse para mim, você estará aqui amanhã para o retiro? E eu disse que sim. E ele disse, então conversamos amanhã. Eu falei, ok. Fomos para casa, pedi para ele abençoar o meu primeiro escapulário, e foi onde eu comecei a ter essa devoção também do escapulário. Aí no dia 15, fui ajudar os membros da comunidade a arrumar as coisas para o retiro, né? Essa vida fraterna começou a me encher de alegria, né? Eu gostava muito de ver aquilo, de viver aquilo. E havia combinado também com o Poti, que é um irmão de comunidade meu, para a gente rezar, né? Porque eu senti que ele era o cofundador do nosso carisma. E queria contar a seguir, né? Depois eu vou contar para vocês, depois dessa parte aqui, eu vou contar para vocês o que a gente rezou, como que a gente rezou, o que foi que aconteceu, tá bom? A gente foi, rezou, depois ele me trouxe pro retiro. Eu participei do retiro, e durante o retiro o Padre Marcos dizia algumas coisas que vinham ao meu coração, como por exemplo, haverá alguém aqui que terá uma experiência muito marcante com a Santa Missa hoje, há um jovem aqui que está montando uma comunidade, Deus diz que é vontade dele, e essas coisas do tipo. Então eu fui, logo que o retiro acabou, eu fui falar com o padre, né? Aí ele me disse, você vai estar aqui você vai participar da missa? E eu disse que sim, só que eu não sabia que a missa não ia ser ali, né? E ele respondeu, depois da missa nós conversamos. Daí eu percebi que algumas pessoas estavam falando que a missa ia ser na catedral, só que eu não tinha dinheiro para ir na catedral, porque eu trouxe dinheiro contado só para participar do retiro, ir para a comunidade e depois ir para minha casa, né? Assim, não era para minha casa exatamente, porque eu estava na faculdade, então era para mim voltar para a faculdade, né? Então o Padre Rodrigo, que é o fundador da comunidade, chegou em mim e disse, você vai com a Dona Maria e com a Vera. E foi a primeira providência que Deus deu nesse dia, né? Chegamos até a catedral, participamos da missa. Na hora da comunhão, eu comunhei de joelhos e tive uma experiência profunda com Deus, pois não conseguia me levantar e sentia um fogo muito grande aqui no peito, né? Como se tivesse o meu coração queimando. Fiquei parado lá, que para mim foi alguns segundos. Mas quem estava comigo, que era a Dona Vera, então eu fiquei parado alguns segundos, né? E a Dona Vera disse para mim que eu fiquei 15 minutos ajoelhado, né? E que eu parecia uma pedra, porque elas tentaram me levantar e não conseguiam. E após a missa, eu encontrei meu padrinho de consagração, que é o Gustavo, aquele que me deu a formação sobre a consagração, me explicou como fazer a consagração. E ele me disse para sempre desejar a santidade. E depois disso eu fui falar com o Padre Marcos, né, que ele tinha pedido para mim falar depois da missa. E ele falou assim, você vai na pizzaria? E eu disse, acho que sim, né, sem certeza. E ele disse, nós nos falamos lá então. Então eu fui com a Vera, né, voltei com ela e fomos para a pizzaria. E ao chegar lá, passamos por um homem pobre que estava pedindo comida ou dinheiro. E eu tinha na carteira o valor para voltar para casa, o valor para voltar até o centro. E não tinha mais nada. E ele olhou para mim e disse, não se preocupe, eu sei que você queria ajudar, mas não pode. Aquilo me mexeu muito comigo. E a Vera foi lá e pediu um pedaço de pizza, né, para o pessoal. E a pizza tinha a pizzaria tinha lá um espaço muito grande de vidro, assim, né? Era assim, né?
era muito vidro, assim. Então dava pra gente ver o homem se levantar e ir embora e tudo mais. Mas a gente não viu. Né? E quando a gente foi entregar, ele já não estava mais lá. E a Vera ainda pegou o carro, deu a volta no quarteirão, né? Depois foi no outro quarteirão e não encontrou ele. Né? Nós tentamos, começaram a perguntar o que iam pedir e tudo mais, e eu fiquei quieto, porque eu não tinha dinheiro para isso, né? Até que o padre Rodrigo chegou e disse: o que o Igor e os meninos da comunidade de vida pedirem, eu pago. Então foi o segundo momento de providência que a gente teve. Então eu comi pizza salgada, né? E experimentei pela primeira vez a pizza doce. Foi desse jeito que eu experimentei e conheci a pizza doce, né? Só depois de tudo isso que o Padre Marcos me chamou para conversar e disse: agora sim podemos conversar. Então eu contei para ele toda a história da comunidade, tudo o que Deus estava fazendo, tudo o que Deus estava falando comigo, as coisas que ele falou no retiro, né, que o Padre Marcos falou no retiro, que pareciam coisas para mim. Contei para ele sobre a profecia da Eucaristia que também aconteceu, e ele me ouviu atentamente e me respondeu depois: eu estava falando tudo isso para você e você não olhava para mim, né? Aí disse que ia rezar pela comunidade e se for da vontade de Deus ela vai permanecer. Então já foi um outro momento muito importante, né? Depois eu voltei para a comunidade e fiquei lá até o dia seguinte, no dia 16, onde nós tomamos café juntos, rezamos juntos, almoçamos juntos e por volta das 15 horas eu fui para a faculdade no centro de Maringá e foi uma experiência muito gratificante, né? Pois Deus me mostrou como é uma comunidade de vida e me fez sentir aquilo que senti no primeiro encontro do módulo básico lá em 2015. Então foi aquela mesma experiência. Agora, voltando ao dia 15 de agosto de 2018, eu quero falar sobre aquela experiência que eu falei que eu fiz com a oração com o meu cofundador, com o Poti, pela manhã. Tá? Então, eu tinha chamado o Poti para a comunidade e disse que eu sentia que Deus chamava ele como cofundador da comunidade. Afinal, todas as perguntas que eu tinha sobre comunidade, vida fraterna, vida de oração, ele me ajudava. Então combinamos de rezar no dia 15 pela manhã, né? Ele foi até a comunidade, me buscou e me levou até a paróquia São Francisco Xavier e Menino Jesus de Praga, né? Esse lugar é perto da catedral, né? E fomos até o santuário de Nossa Senhora de Fátima, que fica no subsolo antes de entrarmos, nós fomos para o estacionamento, né? Nós estávamos no estacionamento, e ele disse: olha, eu não estou muito disposto a isso não, porque eu não quero deixar RCC, mas me explica como que é essa comunidade, o que ela é, né? Me falem mais. Aí eu comecei a explicar para ele tudo que eu tinha, tudo que eu senti de falar para ele sobre a comunidade, e ele disse: certo, vamos rezar. E a gente foi até o santuário e a gente começou a rezar. Lá no santuário, nós iniciamos a nossa oração e tudo mais, e Deus começou a me colocar palavras e emoções, né? Até que chegou o momento que eu comecei a dizer a Deus assim: Senhor, que eu seja seu bode expiatório, que os seus sofrimentos recaiam sobre mim, para que o Senhor não sofra mais, que o Senhor não seja mais ofendido, que eu seja ofendido e humilhado em seu lugar. E a gente orou, clamou, e o Poti começou a chorar. E quando paramos de orar, o Poti olhou e me disse e falou assim: olha, diante de tudo que eu vi aqui, né, eu dou meu sim à comunidade, né? Foi onde uma coisa que eu tinha pedido ao Senhor se cumpriu, que eu falei assim: se o Poti aceitar, eu aceito a comunidade, né? E ele disse sim. Então a gente já teve essa experiência. Aí ele falou pra mim, nesse mesmo dia ele falou: e a Camila? E eu disse: eu sinto em chamar ela, mas não me sinto preparado ainda. Então, algum tempo depois, eu fiz o convite para ela, né, para ser parte da comunidade, mas e ela aceitou, né? E com o tempo eu fui percebendo que ela tinha a mesma unidade espiritual comigo, como o Poti tinha. E foi onde percebemos que ela também era uma cofundadora conosco. Aí tem um terceiro membro da comunidade, que é o Rony, que eu também estou percebendo algumas características e estou de olho para saber se ele também é um cofundador ou não, né? Ainda não temos certeza porque tem algumas coisas que a gente ainda não sabe se é ou não união espiritual e tudo mais, mas é uma grande
é alguém que tem uma grande união espiritual comigo, né? E a gente precisa saber se tem mesmo a união do carisma ou não, né? Tem que ter uma união no carisma. Se tiver essa união no carisma, talvez seja, né? Outra coisa que eu e o Poti, né, nós queríamos muito uma união total com a RCC. Então, naquele mesmo ano, né, de 2018, 2019, por esses 2 anos aí, nós fomos lá falar com o coordenador da RCC de Maringá, que na época era o Patrick. Né? Explicamos para ele sobre o nosso carisma, a nossa ideia. Ele ficou surpreso, disse: é a primeira vez que eu vejo uma comunidade que vem assim, querendo unidade com a gente. Ele disse: vocês são diferentes. Né? Aí ele tirou a passagem do nosso carisma bem na hora que eu tinha acabado de falar. Olha, o nosso carisma está em 1 João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. E ele disse, mostrou assim: olha, acabou de sair aqui. Eu, uau, não acredito, tal, né? E no final ele disse que o que a gente precisasse, né, da RCC, poderíamos contar com eles, que estariam ali. Eu falei, opa, então a gente já tinha um caminho de unidade comprovado ali, né? Daí, com o tempo, nós fomos entendendo o carisma, né? Saímos da passagem fundante de João 15, versículo 12, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e entendemos o sentido do carisma, que é experimentar, viver, espalhar o amor misericordioso de Jesus na sua divina humanidade, né? Entendemos a espiritualidade da comunidade, que tem traços franciscanos, traços carmelitas, e a espiritualidade da renovação carismática católica como preenchimento de fundo. Percebemos que a nossa espiritualidade está em João 17, 21 em diante, né? Que todos sejam um, como eu e o Pai somos um, né? Então a gente foi entendendo. E com o tempo a gente também entendeu a missão da comunidade, que é evangelizar, né, as pessoas, curar, né, cuidar das pessoas com ansiedade, depressão. Então a gente começou a perceber que os nossos projetos começaram a surgir. Então começou a surgir os cuidados com pessoas com depressão, os grupos de apoio para pessoas com depressão, transtornos mentais e outras necessidades, o seminário de vida, os retiros de cura, os outros tipos de retiro, a formação da consagração a Jesus por Maria, a formação espiritual, a formação humana, os grupos de formação em espiritualidade, que são os ágapes, né? Missões de porta a porta, a evangelização por todos os meios possíveis, incluindo até o YouTube e tudo mais. Então a gente foi percebendo o surgimento da nossa comunidade. E aí nós chegamos, e tudo que eu falei até agora foi grupo fundante, tá? Tudo isso foi grupo fundante. E aí nós entramos num outro momento, né? Já na época da pandemia, em 2019, 2020, nós entramos na fase da estruturação. Durante a pandemia, tivemos que cancelar todos os nossos eventos presenciais. Tivemos que fazer tudo online. Muitos membros da comunidade pararam de participar. O nosso bispo anterior, né, Dom Anuar Batiste, renunciou e ficamos vacantes. O novo bispo parecia ser contra as novas comunidades. O nosso cofundador Poti morreu com o Covid. Não conseguimos mais nos reunir e fazer nada presencial. Em 2019 tentamos abrir a fundação da comunidade, mas os estatutos estavam errados e deu atraso muito grande e ainda não conseguimos abrir a associação da comunidade. Em 2023 o novo pároco, que é o atual pároco, disse que não gostava de novas comunidades e que todas as comunidades eram orgulhosas e nos proibiu de realizar encontros presenciais na paróquia. Membros importantes decidiram deixar a comunidade. Recentemente, a cofundadora pediu para se afastar da comunidade, ao ponto que a gente não sabe se ela deixou a comunidade ou se ela só está com o tempo. Então nós estamos deixando por enquanto como se fosse um tempo, né? Ficamos basicamente sem retiro, nenhum desses por esses tempos todos que a gente falou. Eu tive depressão profunda, principalmente depois da morte do cofundador e do nosso pároco, Padre Alfeu. Recentemente descobri ter um transtorno mental chamado transtorno de personalidade esquizotípica, que eu já fiz um vídeo explicando, que você pode ver aqui, né? Então, a gente ainda está na fase da estruturação, tá? A gente já está na fase da estruturação, mas já começamos a sentir
o tempo da comunhão se aproximando. Tá? E a gente já começou a perceber o tempo da comunhão se formando. Por quê? Porque Deus já está trazendo novos vocacionados para o ano de 2025. Então tem gente chegando. Para o ano de 2025, temos retiros online para realizar e muitas atividades online que Deus inspirou. Um padre se interessou em nos ajudar de algum modo, então talvez tenhamos essa graça também. Enfim, surgem rumores de um novo tempo na comunidade de Unos e temos agora a necessidade de orar e agradecer a Deus por essas graças, né? Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu sei que o vídeo ficou grande, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Vocês veem que a fundação de uma comunidade não é assim. Bom, vou criar uma comunidade. Ela vai surgindo com as experiências, né? Com o tempo. E vocês veem um tanto de coisas que a gente tem que sofrer para que a comunidade vá se formando. Veja, foi de 2019 em diante que entramos no tempo de fundação, no tempo de estruturação, né? Então, são aí 5 anos, quase 5 anos, ou 5 anos em si, já de sofrimento, né? Para moldar um carisma. Então, a maior parte da comunidade foi tempo de estruturação. A fundação foi, olha, 17, 18 e 19. Então a gente ficou 2 anos em tempo de fundação, que foi o tempo mais rápido, onde a gente fazia muita coisa, não sei o quê. E o tempo de estruturação, que é o tempo de sofrimento, o tempo de perseguição, durou 4, 5 anos. Entende? Então vejam como é importante a gente ter esse olhar, né? O tempo de estruturação é um tempo maior, um tempo mais longo de vivência, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.